Mesmo com baixa adesão, o Sincoval avaliou de forma positiva a abertura do comércio de rua durante o feriado de carnaval, apesar de toda a chuva, né? E a CIL já achou que faltou mais ações ali dos comerciantes para atrair os clientes para as lojas. Segundo ano seguido, as lojas de rua de Londrina puderam abrir as portas durante o carnaval. Apesar da autorização, a adesão ao funcionamento dos estabelecimentos ainda foi baixa. Em uma rápida volta pelo centro, a nossa equipe constatou que a maioria dos empresários optaram por não abrir o comércio, mesmo sem ter que pagar horas extras aos funcionários. O presidente do Sincoval, que representa os empresários do comércio, Ovanes Gava, comentou sobre a movimentação nas lojas nos últimos dias. Ele avaliou positivamente o funcionamento e disse que nos próximos anos a adesão ao funcionamento durante o carnaval será maior. Eu acho que tudo é uma questão de cultura, tanto para os consumidores quanto para os empresários. O ano passado a gente tinha ainda alguma restrição. Naquela mesma terça-feira de carnaval do ano passado, nós tivemos uma greve total dos ônibus em Londrina, que prejudicou por completo todo aquele nosso planejamento. Este ano, ontem mesmo, eu estive andando pelo centro e alguns contatos que eu fiz. Para você ter uma ideia, a Zona Norte, essa Oiôquinde, ela teve um movimento bom para quem não esperava pela abertura do comércio, como o centro também. Ele teve um movimento bom, por mais que tivemos aquela chuva ontem, pequena, mas tivemos. Alguns empresários decidiram não abrir, a gente entende que ele pontuou não haver necessidade de abrir. Porém, essa cultura a gente vai mudando ao longo do tempo, né? O Vanes comenta que essa abertura do comércio de rua em épocas de festividade, como é o carnaval, é uma medida para deixar essas lojas mais atrativas e criar um ambiente de competitividade. Nós tivemos lá nos anos 90, 2000, os shopping centers de Londrina, eles fechavam aos domingos. E hoje você vê, hoje a gente só 4 dias no ano que o shopping fecha. E o comércio de rua, é muito importante também que ele faça essa concorrência leal, né, com os shoppings, para que possamos, assim, tanto fomentar a economia do outro, não que há diferença entre comércio. Mas a gente sabe que a pessoa, quando ela sai de casa, se ela desconfia que o comércio de rua está fechado, automaticamente ela migra para o shopping, porque ela sabe que lá também é um centro de compra. Então, o que a gente quer com tudo isso é fazer com que o comércio de rua também seja receptivo, igual o shopping center. O diretor comercial da CIL, o Ângelo Pamplona, destaca que a baixa movimentação nas ruas foi por conta do clima e também dos próprios comerciantes, que não optaram por realizar ações específicas para o carnaval. Ontem nós tivemos o comércio todo aberto praticamente, né? As pessoas vieram às ruas, não uma quantidade grande em função da chuva, né? Acabou chovendo e isso atrapalha a movimentação no comércio. Já hoje nós tivemos o comércio praticamente 90% fechado, né? Os lojistas preferiram não abrir o comércio hoje. E também a chuva acabou atrapalhando um pouco aqueles que vieram à rua, né? Carnaval é uma época em que muitas pessoas viajam, as pessoas também escolhem uma outra forma de lazer e o comércio acaba ficando aí pouco movimentado nessa época. É uma época que os comerciantes já sabem que o faturamento é pequeno, então não se empolgam muito em ter algumas ações para que as vendas sejam maiores agora no Carnaval. Aí a fala então do Sincoval, da CIL e todo o período, né, depois de concluído, de feito um balanço, aí existe a necessidade de você se discutir e se projetar um ano que vem já com base no que aconteceu. O que fica muito claro, Raquel, é a seguinte questão: não adianta apenas abrir a porta por abrir, você precisa ter atrativo. Hoje o mercado é extremamente cruel, principalmente com quem é comerciante, porque você compete, por exemplo, com shoppings da cidade, quem é do calçadão, né? Hoje Londrina tem muito mais shopping que antigamente. Hoje os shoppings têm atrativos, como por exemplo ontem tinha um shopping da cidade que estava fazendo matinê de carnaval, você via crianças ali fantasiadas. Hoje o shopping, além é óbvio, se você vai andar no shopping, você não toma chuva, se é um dia de chuva,
Você tem estacionamento, muitas vezes, que pode ser gratuito se você fizer o consumo de alguma coisa ali, dentro de um supermercado, por exemplo. Você tem a praça de alimentação, onde você vai comer. Então, o shopping suga parte desses consumidores. E outra questão é a disputa com a internet, que hoje em dia ela assim, muito acirrada, porque quem vende um produto na internet, ele não paga aluguel de loja, ele não paga funcionário, ele não paga para fazer o marketing ali específico no local. Então, você consegue vender o produto mais barato. Para o comércio de rua, fica muito mais difícil. Se não tiver atrativo, não adianta só vamos derrubar o feriado e vamos abrir as lojas. Não é simples a conta. E ficou evidente isso na fala, principalmente da Silvia. Eu acho que o Ângelo Pamplona colocou muito bem aí essas variáveis, né? Porque a gente não tem um comércio único. Se eu for vender ferramenta, eu tenho um tipo de público que talvez nessa época não vai ter obra, os condomínios não autorizam obra, as pessoas também acabam não fazendo no feriado obra em casa, então aí cai, a pessoa não tem interesse porque realmente não vai ter movimento. Tem um outro comércio lá que vai continuar vendendo normalmente, pelo contrário, às vezes vai até aumentar, né? Então, assim, não é uma coisa única. Agora, um fator, foi o que ele falou, muita gente viaja, o faturamento já é pequeno, por isso até às vezes os comerciantes não se animam a fazer uma campanha, fazer um investimento para o carnaval, para que as pessoas sigam até lá. Mas tem o papel aí do poder público, da Secretaria de Cultura. Por exemplo, será que não seria interessante fazer uma matinê para crianças ali, a céu aberto, no calçadão, para os pais levarem? Porque é o que você falou, você acaba levando para o shopping, que quem ficou, não tem nada para fazer, o que faz? Vai pro shopping. Procura uma programação diferente. Procura alguma coisa, principalmente quem tem criança, né? E aí poderia tá lá no calçadão, podia ter alguma coisa diferente. Aí você acaba olhando uma loja, consumindo alguma coisa, comprando alguma coisa. Então precisava ter uma discussão mais integrada aí sobre isso, né? A gente teve também o agravante da chuva, porque chove, as pessoas desanimam de ir andar em lugar aberto. Aí vai dar preferência ao quê? Ao shopping, porque está coberto, chega lá, solta as crianças e resolve o problema também. Ou vai tomar um café, vai distrair, vai encontrar um amigo para bater um papo, vai num restaurante, enfim. Então, é muita coisa, né? E é o que você falou ontem, não adianta só uma ação, nós vamos só vender. O que é que eu vou ter de atrativo? Como é que esse centro vai me interessar para que eu vá para lá? A gente volta à questão do planejamento. Fica aberta aí a palavra para a prefeitura também. E até o próximo assunto, que pode ser tema para a gente ampliar essa discussão. Porque o comércio 24 horas ainda não é consenso, né? Vem falando isso, querendo aprovar isso lá na Câmara, mas as entidades estão defendendo apenas a flexibilização de horário de funcionamento. O projeto de lei que trata da autorização da abertura do comércio de Londrina 24 horas por dia já foi aprovado em primeira votação e deve voltar à pauta de discussões no começo de março. Desde a apresentação, o projeto gerou uma série de questionamentos, tanto por parte do Sindicato dos Trabalhadores como do Sindicato Patronal. O presidente do Sincoval, que representa os empresários do comércio, Ovanes Gava, explicou que eles estão elaborando algumas emendas ao projeto para derrubar alguns entraves e especificar o que pode e não abrir. Vamos acompanhar. O Sincoval já está com o seu corpo jurídico elaborando uma proposta de emenda para que a gente possa dar a condição, dar a segurança jurídica a esse empresário que ele possa trabalhar no horário que ele bem convier. O Sincoval é favorável a essa liberdade econômica para que cada empreendimento possa se adequar. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma joalheria para abrir de madrugada, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas alguma outra empresa que de repente venda bebida ou venda algo alusivo a isso, que ele sabe que ele possa ter algum movimento, então isso a gente pode regulamentar, dar a devida autorização sem alguns entraves da lei. Acredita que será baixa a adesão dos empresários nesse momento para a abertura aí 24 horas das lojas? A gente, neste primeiro momento, a gente não acredita que o comércio vá funcionar 24 horas. Mas porque nós comentamos há pouco a respeito da terça de carnaval, onde pouca parte dos empresários, ou metade deles, aderiram à abertura.
Mas isso é uma mudança de cultura. Nós precisamos fomentar essa discussão. Não vai ser fácil, porque você trabalha com a mobilidade urbana, você trabalha com a segurança pública, tudo isso envolve várias entidades que nós precisamos deliberar, discutir também com a população a viabilidade de tudo isso, né? O diretor comercial da CIL defende a flexibilização. Segundo ele, os lojistas sofrem com limitações na abertura dos estabelecimentos, o que acaba impactando no faturamento do final do mês. A CIL é favorável à flexibilização do horário do comércio. Cada lojista entende o horário que deve abrir sua loja e ele sabe qual é o dia que isso vai render mais para ele em termos de faturamento, né? Então a flexibilização é uma conquista que o lojista possa ter em relação a esse projeto de lei que está sendo aí tramitado pela Câmara. Nós temos algumas dificuldades hoje, né, alguns gargalos em que a gente fica sem poder abrir o comércio e muitas vezes são dias que valeria a pena o comércio estar funcionando para o lojista aumentar o seu faturamento. Então essa é a posição da CIL. A gente é favorável à flexibilização do horário. Em relação ao comércio 24 horas, não é essa a questão, né? A gente quer somente que o horário seja flexibilizado. A gente sabe que 24 horas ainda é uma situação muito difícil, que não acreditamos que isso traga benefício para o lojista e para o comércio e para a cidade de forma geral. Atualmente, o Código de Posturas prevê que o comércio varejista funcione de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde, com permissão de abertura no primeiro e segundo sábados, depois do quinto dia útil do mês, das 9 às 6 da tarde. Sabe o que me chama a atenção, Raquel, em tudo isso aqui? A discussão é muito ampla, a discussão é muito complicada, não é um assunto simples de lidar, é um período de transição, de mudança de hábito de consumo, de mudança de realmente economia do nosso país. Agora, o que mais me chama a atenção em tudo aqui, você coloca um projeto para votação, você vota, E nada disso foi discutido exato, você no mês que vem, você vai para uma segunda votação, que você pode aprovar uma lei, e aí quando você vai ouvir os interessados na lei, os dois falam assim, nós precisamos discutir o assunto. Mas assim, qual que é o papel do vereador nesse sentido? Ele tem um projeto que ele quer colocar em discussão, certo? Ele não ouviu os interessados antes? Ele só levantou a bandeira, Raquel, ele só falou assim, escuta aqui, vamos abrir o comércio 24 horas que eu acho que é interessante. Mas peraí, você não ouviu o presidente do Sincoval? Você não viu o presidente da CIL? Agora o presidente do Sincoval tem que correr atrás de emenda para um projeto que já está para a segunda votação, para ver se consegue chegar num consenso do que é o melhor. Mas, gente, não era mais fácil ter sentado todo mundo numa mesa, feito uma reunião, discutido tudo isso antes e entendido o seguinte, o que é melhor para todo mundo? E aí eu vou colocar uma situação hipotética aqui. O que é melhor para todo mundo? O melhor para todo mundo é o seguinte, quem tiver a fim de abrir até as 10 da noite, vai ser liberado. E quem tiver a fim de abrir todos os sábados, por exemplo, sábado o dia inteiro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, tá liberado também. Vamos colocar isso para votação então? Todo mundo em consenso, todo mundo, vamos pôr então, a gente põe em votação, é um projeto que não vai ser polêmico, a gente vota rapidinho. Mas o que você está falando, a gente precisaria de vereadores que sabem ouvir a população. A gente precisaria de vereadores que entendam qual que é a interface dele com a comunidade, com a sociedade, e qual que é o papel dele como vereador. O que a gente vê de forma sistemática na Câmara de Londrina é isso, eles não sabem ouvir, eles só querem falar e jogar coisas que possam ser polêmicas, que vão render aí uma mídiazinha social. Exato. Mas eles não conseguem entender assim, a complexidade do problema, sentar e discutir, fazer um levantamento de dados. Isso mostra um total despreparo para o cargo, né? Mas esse é um flagrante evidente que a gente já vem registrando aí nos últimos anos, desde que eles assumiram, né? Uma Câmara totalmente despreparada e que faz esse tipo de coisa. Então agora tem que correr para as emendas, que é o que você falou, né? Agora
tá lá o Ovanes correndo para poder sistematizar isso de uma forma que seja interessante para eles, porque é uma lei para quem? Para o comércio. E a gente tem algumas situações, por exemplo, quando a gente fala de livre comércio e todo mundo fica pregando isso, não, deixa todo mundo abrir do jeito que quer, faz tudo que quer, nananã, tudo bem, na teoria é isso mesmo, né? Só que tem que analisar vários pontos econômicos, não estou nem falando de outra coisa, né? Muitos comerciantes, e a gente viu isso aqui no carnaval, muita gente decidiu não abrir, porque falou, não, para eu colocar meu funcionário lá, ligar a luz, passar o dia inteiro para entrar uma pessoa, não vou. Minha área aqui, ninguém vai querer comprar o que eu vendo nesse dia. Ou o consumo vai ser tão baixo que o meu custo vai ser maior do que o meu lucro, né? Só que assim, as pessoas só vão para um lugar se tiver tudo aberto. Porque se ela desconfiar assim, eu vou lá no centro em tal loja, mas eu chego, tem uma loja aberta e o resto tudo fechado, porque cada um pode fazer o que quer, isso também não é atrativo para venda. Então, são várias questões, né, que precisam ser discutidas, ouvidas, para chegar a um consenso. E mesmo assim, a gente sabe que vai ter uma adaptação, às vezes, longa, que não vai agradar a todos, porque não tem como agradar a todos, e ver o que vai render de tudo isso, né? O grande desafio é realmente revitalizar esse centro, permitir que o comércio de rua viva, né? Essa é a grande discussão. Não acabar com o comércio, com o centro, que é o grande desafio das grandes cidades, né? Não é só de Londrina. E a grande discussão, né, é o seguinte, às vezes você fala, então vocês são contra o comércio 24 horas? Não sou nem contra nem a favor, até porque eu não tenho comércio. Então eu não tenho que ser contra ou a favor, entendeu? A gente tem que colocar em discussão o assunto, ouvir todos os lados e ver o que é melhor para a sociedade. E ver o que é melhor para toda a cidade de Londrina, né? Para os comerciantes, para quem realmente quer consumir. É isso que tem que ser discutido. E é isso que a gente não vê, infelizmente, como você falou. Não se vê uma discussão dos interessados realmente na Câmara de Vereadores, para aí depois o projeto ser colocado em votação. E aí abre precedente para esse entendimento. Colocam lá para realmente levantar bandeira, para falar que o projeto é dele, para falar que eles estão lutando pelos comerciantes, porque essa é uma mesmo antes demanda ouvir o antiga, comerciante. né? Essa é uma questão que vem sendo há muito tempo. Não, vamos colocar e vamos votar e vamos resolver. Mas vamos ouvir, né? Aí você vê o discurso, eu tô aqui lutando pelo comércio de Londrina. Aí você vai perguntar pro comerciante, você quer abrir? Bom, veja bem, a gente tá vendo ainda. Né? Então, peraí, você descompasso, né? De quem que é a bandeira? Pneus Londrina 10 e 21.